Opa, professor Felipe Fontoura, então agora a gente vai dar continuidade ao nosso curso, ao nosso treinamento dominando o banco de dados, falando um pouco mais sobre o comando de inserção. Ou seja, esse comando ele é parte dos 4 comandos básicos que rege aí todos os bancos de dados, né, que a gente tem, e a gente vai entender um pouco mais o funcionamento do comando insert. O comando insert, como a gente já viu e é tema dessa aula, ele serve basicamente para você inserir valores dentro de uma tabela. Ou seja, ele começa com insert into, de inserir em, você vai colocar o nome da tabela, entre parênteses, as colunas separadas por vírgulas ou nome, né? E os valores entre aspas simples, como a gente está vendo aqui, também com os parênteses. E só lembrando aqui, e é sempre interessante que para cada aula aqui que a gente for fazer, é sempre bom você ter já o MER, a gente já disponibilizei nas primeiras aulas, é sempre bom você ter ele à mão, porque à medida que eu for explicando, você pode ter uma consulta e quem sabe até imprimir esse modelo de entidade relacional para que você possa consultar ainda mais rápido. E falando nele, a gente vai trabalhar basicamente com essas 2 tabelas, fazendo inserção, atualização, listagem, enfim, exclusão, que a gente vai falar um pouco mais em detalhes nas próximas aulas. Mas a princípio a gente vai fazer esse trabalho aqui. E a primeira tabela que a gente vai brincar é a tabela de cliente. E a tabela de cliente, como eu comentei, ela tem N campos, mas vamos supor que a gente vai inserir esses valores aqui. O nome empresarial, CNPJ, a situação, com esses valores fictícios. Claro que você pode copiar e colar da nossa planilha para que a gente possa brincar. E eu vou fazer essa brincadeira com você aqui, eu vou fazer esse código, tá certo? Então eu já estou com o meu PG admin preparado e você sabe que você precisa clicar em localhost, o banco de dados que a gente criou, que aqui o meu chama empresarial, que provavelmente o seu também. É só você clicar aqui também nessa opção de executar comandos SQL e a gente chegou aqui no editor. Então, como eu comentei, o comando é insert into a tabela, né? Então eu vou colocar aqui, ó, cliente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e colar aqui a estrutura que vai ficar mais fácil da gente trabalhar, tá? Então, insert into, nome da tabela. Qual a tabela mesmo? Cliente. Quais são as colunas que eu vou inserir? Aqui eu vou escolher, para ficar fácil, eu vou escolher 3 colunas. Então seria nome empresarial, CNPJ. Eu vou colocar por um acaso todas as colunas que não podem ficar nulas. Situação. Legal? E como a gente não tem mais, então a gente apaga esse restinho aqui. E a gente vai colocar aqui um valor. Então eu vou colocar aqui, ó. Autopeças Mantiqueira. A gente vai colocar aqui um CNPJ, 123, por exemplo, e o valor de ativo. Então a gente vai executar isso aqui. Agora aqui o nosso comando, quando você pressiona F5, você vai receber uma função aqui que a consulta retornou com sucesso. O que acontece agora? O banco de dados, uma vez que você fez a inserção, e ele deu o ok para você, significa que esses valores já estão lá. Para você visualizar, como ainda você muito provavelmente não sabe do comando de listagem de dados, que vai ser inclusive tema da nossa próxima aula, eu vou pedir para que você venha aqui então, empresarial, esquemas, público, tabelas, vai expandir aqui, então vai colocar cliente e você vai visualizar aqui todas as colunas. Claro que aqui no meu banco de dados ele está um pouco mais completo, porque eu faço as aulas, planejo fazer as aulas antes, mas você aqui, provavelmente o de você vai ter somente um valor. Mas o mais importante que está aqui, olha só que interessante, o nome empresarial Autopeças Mantiqueira, um CNPJ que a gente colocou aqui 123, mas na verdade deveria ser alguma coisa próxima disso, né? E aqui uma situação escrito ativo. Claro também que os outros campos, como inscrição estadual, e-mail, website, etc., você vai fazer de tarefinha. Então, assim que você terminar essa aula, você vai voltar ao início da aula e vai começar a brincar com esses comandos de insert, colocando mais colunas, enfim, manipulando aí as informações. Não tem perigo, não tem problema, que esse banco de dados aqui é um banco de dados só de brincadeira, só de aprendizado. Então, se você realmente detonar ele, não vai ter impacto nenhum. Você simplesmente cria um novo banco de dados e começa a sua brincadeira novamente. Legal?
Então, como a gente viu, aí inserindo esses valores, como por exemplo MV limitada com CNPJ ativo, a gente vai ter alguma coisa bem parecida com isso aqui, não é verdade? E como é que a gente faz então com os outros valores? E olha só, é muito importante você entender que o banco de dados ele tem diferença entre valores nulos e vazios. É bem diferente. Eu já vou explicar para você. Os registros com valores de null, ele não contém valores por serem opcionais. Então, como a gente já viu, né, aqui, quando a gente fez o insert, deixa eu achar minha janelinha do insert, tá aqui. Então, quando a gente fez o insert aqui, ele inseriu basicamente nesses três campos: nome empresarial, CNPJ e situação. Agora eu te pergunto, e os outros campos? Que informação que ele tem? Isso mesmo, ele tem uma informação de nulo. E apesar de não estar bastante claro aqui pra gente e estar dando a impressão que esse valor está vazio, ou como um espaço, alguma coisa do tipo, mas não, ele é nulo. Eu já vou explicar aqui para você, tá? Vou explicar aqui com um pouco mais de detalhes no nosso slide, que aqui ele está um pouco mais preparado. Então, um valor null, ele é diferente de vazio ou valores com espaço. É bastante importante, principalmente valores com texto. Ou seja, é considerado nulo quando é deixado de ser preenchido no momento da inserção. Então, como a gente já viu, tá? Quando a gente fez o insert into, escolheu inserir nesses campos, todos os outros ficaram com valor nulo, como aponta aqui para essa situação. E é interessante a gente voltar aqui para o nosso comando insert, até para você ver. Então, eu vou montar aqui uma situação que é o seguinte, ó, nulo é diferente disso, tá? Vou colocar aqui um sinal diferente de null. Isso aqui também é diferente de null, ou seja, nulo é a ausência total de valores. E dentro do banco de dados ele considera esse texto aqui, mesmo que seja vazio, como nulo. Legal? Então é importante aí que você entenda essa diferença para que realmente você consiga trabalhar com um insert. Legal? Então, já que você sabe agora desses comandos, já que você já entendeu aqui a nossa brincadeira, eu vou pedir para que você brinque aqui, coloque mais campos para que você possa treinar. Brinque com campos também que não são somente textos, como a gente já tem aqui na nossa tabela. O campo nota, ele é um campo tipo int, né? Então tenta, por exemplo, lá no nota, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, nota, tenta colocar alguma coisa, por exemplo, isso aqui, ó, 1, 2, 3. Vamos ver se ele consegue fazer? Olha só, ele conseguiu fazer. Vamos ver qual que é o resultado. View data, view top. Olha só, ele repetiu, não é mesmo? Então eu fiz uma próxima inserção e ele colocou aqui o campo nota. Então olha só que interessante. A gente pode ver que no momento que a gente faz um insert do tipo numérico, mesmo assim com o tipo string, ele funciona. Seria analogamente fazer dessa forma aqui. Claro que se o campo nota ele é do tipo numérico, é melhor eu colocar um número, já que todos os valores que são preenchidos dentro de aspas simples são valores do tipo texto, tá certo? Claro que depois ele pode ser convertido para o tipo nativo a qual a gente planejou na nossa tabela. Mas em suma, eu quero que você brinque, eu quero que você experimente, eu quero que você coloque a mão na massa. Realmente esse curso aqui, ele precisa realmente ser mão na massa, então você só vai entender brincando. Eu te entrego a base, te entrego a teoria, te entrego alguns exercícios, você vai brincando. Então eu vou pedir para que você faça o seguinte: primeiro preencha os clientes e depois você preencha também os contatos. Lembre-se sempre só uma situação que, dado um contato, né, ele precisa da chave estrangeira do cliente. Então, por exemplo, aqui o nosso banco de dados ele está preenchendo, então o número serial que está funcionando, o autoincremente, ele está funcionando bem. Mas na hora de você preencher e dar o insert no contato, que é essa tabela aqui, deixa eu voltar, que é essa tabela aqui de baixo, você precisa ficar bastante atento a essa chave aqui, ó, ID cliente, que é essa chave estrangeira. Bacana? Então vou deixar essa tarefinha de casa para que você possa brincar, para que você possa fazer, e depois a gente vai trabalhando, vai brincando um pouco mais com essas situações. Mas o mais interessante agora é colocar a mão na massa. Então vou ficando por aqui, te espero na próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.